Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje, nesse programa, nós vamos quebrar um mito muito interessante, que é o mito sobre o tema do TCC. Eu sou a professora Ângela, sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, com mestrado em ciência da educação. E conto para vocês que eu comecei também o meu doutorado, já estava quase acabando ele ali já vamos dizer assim, na finalística, né, até na escrita da tese, já feita a pesquisa de campo, mas aconteceu um contratempo e infelizmente não consegui terminar meu doutorado. Mas isso eu conto num outro dia para vocês. Então vamos pensar um pouquinho, já que nós falamos aí que eu sou professora, e digo que sou mesmo porque não só a minha formação, mas lecionei desde os meus 17 anos e também ministrei mais de 10 anos no ensino superior. E uma das matérias que eu mais ministrei foi exatamente metodologia científica. Nos cursos de pedagogia, ciências contábeis, administração, história, geografia e até mesmo em psicologia. Então, pensem bem que uma professora de metodologia científica, ela não é muito benquista, né? Mas os alunos de pedagogia, ou eles iam me amar ou eles iam me odiar, porque eu ficava 4 anos com eles. E uma das coisas que eu achava assim, interessante conversar com meus alunos, logo ali nos primeiros semestres da faculdade, era exatamente sobre o tema. É preciso ter um tema extremamente original, inovador, para que seja aprovado o seu TCC? Eu perguntava sempre isso para os alunos e já ia instigando as minhas alunas a pensar sobre o seu tema de pesquisa, sobre o seu tema de TCC. Por que é importante nós sabermos que isso é um mito? Vejam, quando você vai escolher um tema de TCC, você precisa ter uma vontade, um gosto por aquele tema. Você não pode simplesmente, eu vou elaborar meu TCC, qual tema? Acho que é aquele que está na moda, aquele que está mais em alta. Não. O mais importante é que você tenha afinidade com o tema. E aqui eu aproveito o gancho para falar para vocês que quando eu fiz a minha tese de mestrado, foi muito interessante, porque eu já pesquisava o meu tema há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. Porque naquele momento da minha vida, eu era diretora de uma escola de educação básica, na parte do dia, e à noite eu ministrava aulas na faculdade. Então, enquanto diretora, eu trabalhava com a minha supervisora, que naquela época ainda chamava de supervisora pedagógica. E eu percebia os meus professores, olhando como eles trabalhavam na sala de aula e o quanto era importante o trabalho deles em sala de aula e o trabalho da supervisora para monitorar e acompanhar esse trabalho. Então, olha, eu participava de muitos congressos, muitos cursos e, gente, aonde eu ia, eu comprava livros. Aqui na minha mesa tá, assim, alguns livros que eu comprei. Eu cheguei a comprar coleções inteiras sobre o tema. E interessante que o nome já tinha até mudado, porque não era mais supervisor, já era coordenador pedagógico. Vocês podem perceber que eu tenho a coleção inteira de um mesmo autor ou de vários autores sobre o tema, porque isso me chamava atenção, porque fazia parte do meu dia a dia. Eu era diretora, tinha a minha coordenadora, tinha os meus professores e eu queria saber qual era esse papel desse coordenador na formação desse professor para que ele pudesse dar aulas dinâmicas, diferentes, criativas, inovadoras, mas que isso fosse uma forma contínua. Então eu comecei a ler muito sobre esse assunto. E quando eu fui fazer então a minha tese de mestrado, eu já tinha meu tema, porque meu tema fazia parte do meu dia a dia e o meu tema também já fazia parte do meu estudo, da minha leitura. Então percebam que para você escolher o seu tema, uma das coisas que é importante é que você goste disso. Que não precisa ser algo original, inovador, mas ele precisa o quê? Ser relevante, ser um tema que você goste de pesquisar. E olha só, será que o meu tema, enquanto coordenador pedagógico da formação docente, não é algo muito abrangente? Não é algo muito grande? Eu poderia estar falando aqui do Brasil, eu poderia ter livros aqui falando dos Estados Unidos, da Europa, porque a educação ela tem em todo o mundo, em todos os países.
Então, para você escolher um tema de TCC, você precisa ser específico, porque mais específico você for, melhor vai ser para sua pesquisa. Então, vejam, quando eu fui fazer o meu estudo, o meu TCC, eu pesquisei assim, pera lá, coordenador pedagógico, a formação docente, para onde? Para os professores de 1º ao 4º ano das escolas municipais de Ariquemes. Por que eu fui tão delimitado? Porque eu precisava ir específico. Imagina vocês eu falando de formação de professor e coordenador de todas as escolas. Nós temos escolas públicas municipais, estaduais, privadas e detalhe, nós temos ainda as escolas da zona rural e da zona urbana. Então eu preferi pegar de 1º ao 4º, fui bem específico, 1º ao 4º ano das escolas municipais urbanas de Ariquemes, para que fosse bem específico. Então, quando você pensar no seu tema, ele começa no grande, no global, mas quando você vai realmente fazer a sua pesquisa para escrever seu TCC, ele precisa ser específico. E olha só, um dos critérios para a gente escolher o tema para TCC é ter essa especificidade, né? Já falamos sobre isso, porque nós temos aí vários focos, vários delineamentos da pesquisa, mas é muito importante que esse tema ele tenha uma relevância na sociedade, na sua vida pessoal, né? Isso tem que ter importância aonde você está inserido, no seu trabalho, né? Isso pode te ajudar futuramente a você seguir uma carreira e você querer fazer aí, de repente, depois da sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, por que não até o PhD? Então, percebam que tem todo um delineamento que você vai seguindo uma diretriz, uma sistematização, e esse tema, esse TCC, pode te auxiliar a galgar vários degraus da sua vida, da sua carreira profissional. E eu me lembro, enquanto professora de ensino superior, né? Os meus acadêmicos, então, logo ali nos primeiros semestres de aula, vinham tudo em volta. Professora, e esse tema, o que você acha? É claro que os temas que eu mais gostava, aqueles que eu estava mais inserida no meu dia a dia, eu tinha maior facilidade até de dar uma dica para o aluno. Aqueles que eu tinha menos afinidade, eu até dizia, olha, é melhor vocês procurarem um outro professor que tenha afinidade. E aconteceu uma situação bem interessante. Tinha uma aluna que ela veio até mim com um tema e ela disse assim, professora, eu quero fazer o tema sobre o autismo. Eu parei e pensei, autismo? Naqueles anos, o autismo quase não era falado. Nós quase não tínhamos literatura sobre o assunto, né? E eu fiquei pensando, e agora? Ela quer falar sobre o autismo? Aí eu, na minha cabeça, pensando por quê, eu olhei para ela e disse, por que você quer fazer sobre o autismo? E ela disse, professora, eu quero fazer sobre autismo porque eu tenho uma filha autista. E a minha filha, eu tenho dificuldade muitas vezes de lidar com a minha filha. E eu quero aprender a lidar com ela, eu quero poder ajudá-la no seu desenvolvimento pedagógico. E aquilo me tocou muito, porque era uma mãe acadêmica, uma mãe preocupada com o desenvolvimento da sua filha, não só o seu desenvolvimento emocional, né, estrutura físico, mas principalmente também seu desenvolvimento pedagógico. Então eu disse para ela, olha, procura a professora X, eu tinha uma amiga na faculdade, que ela gosta muito de educação especial. E de repente ela pode ter livros, ela pode dar umas dicas para você, né, de algum material que de repente não tenha nos livros, mas tenha lá na internet. E nós gostamos muito de fazer pesquisa no Google, mas temos que ter cuidado no que pesquisamos no Google. Tem artigos científicos bons? Temos sim. Mas nós temos que ter cuidado para que esses artigos não sejam qualquer tipo de artigo. Então, essa aluna desenvolveu essa pesquisa e, gente, foi show. No dia da apresentação dela, a gente se emocionou muito, porque ela trouxe para dentro da pesquisa a sua vida, o real, o dia a dia do trabalho dela ali com a sua filha. Algo que a motivou, a que fez ela ficar ali 3 anos pesquisando sobre o assunto. E para mim ela foi uma pioneira. Isso aconteceu há mais de 15 anos atrás. Ela foi uma pioneira nesse assunto. Então, será que eu preciso conhecer bem, né, o meu tema de TCC para que eu possa desenvolvê-lo? É melhor eu conhecer bem o meu tema?
Ora sim, ora não. Se eu tiver um conhecimento maior, vai me ajudar. É claro que vai me ajudar. Mas se eu não tiver também, eu posso desenvolver. Como que eu posso desenvolver? Eu posso estar lendo, eu posso estar procurando material, conversando com um professor da faculdade que você sabe que ele gosta do tema, porque você pode conversar com um, pode conversar com outro, e aí vai abrir um leque de informação que pode te nortear a você escolher seu tema e ser mais assertivo. E já pegando esse gancho, falando disso, quando a gente vai escolher um tema, nós temos que procurar um orientador que ele também goste do tema. Porque o orientador e o seu tema de TCC, ele tem que estar em harmonia. Você não pode escolher um tema X, né? Vamos colocar lá, escolher um tema de educação especial e pegar uma professora como eu, que gostava muito das áreas mais pedagógicas, de coordenação, de docência, vamos dizer assim, de avaliação. Eu não estava muito ligada naquele momento com a educação especial. Fazia parte, mas não era meu foco de pesquisa. Então, já que eu quero algo meio específico, o meu orientador, ele também tem que gostar do meu tema, ele tem que conhecer da minha área, porque isso facilita. Então, para a sua linha de pesquisa, precisa ter um orientador, ou seu futuro orientador, né, que possa te ajudar a conduzir melhor a sua pesquisa, o seu TCC. Então, o tema bem específico, um tema que tem a ver com você, que você goste, que tem afinidade, que está no seu dia a dia de trabalho, ou, vamos dizer assim, que realmente você percebeu que aquilo ali pode ter um impacto na tua vida e você quer pesquisar melhor, e um orientador que goste do tema também, que tenha a ver, que pesquise sobre o assunto, fecha aquilo que você precisa, porque você precisa de um orientador que lhe auxilie para que você conduza a sua pesquisa com êxito. Então, o bom orientador do seu tema também é muito importante. E, gente, e a disponibilidade de material? Hoje a gente tem vasto, né? Hoje a pesquisa para o tema de TCC, ela é vasta. Mas eu ainda sou aquela professora que gosta muito de livros, né? Percebam que aqui tá na mesa, aqui na minha mesa de estudo, aqui mostrando para vocês, acho que não tem nem um terço da quantidade que eu comprei. Gente, eu comprei tanto livro. Teve uma vez que eu estava num congresso e eu estava vindo, fui de avião naquele local, e eu tive que tirar os meus livros da bagagem porque o peso deu em excesso. E aí eu toda constrangida, e a pessoa foi até me ajudar ali, né, diminuindo a bagagem, e ela falou assim, não fique nervosa. Eu falei, não, é porque são meus livros de estudo, eu estou fazendo uma tese de mestrado, eu acabei comprando, eu acho que eu comprei demais. Não. Ela foi, me deu uma sacola, eu coloquei os livros e tive que levar os livros em mãos, porque não dava passar pela bagagem, porque tinha dado excesso de bagagem. Então, assim, eu acabei comprando muito livro, porque eu gostava de ler, de entender, de saber como os autores colocavam aquele tema, como eles pensavam. Hoje, quando a gente vai pensar num tema de pesquisa, a gente pensa nos livros, mas hoje tem tanto material na internet que se você souber pesquisar esses artigos científicos, né, aonde eles estão, quais são as suas referências, ajuda também, e muito. Porque você pode pegar, sim, bons trabalhos na internet, autores renomados que já escreveram sobre aquele assunto que você está escolhendo para o seu tema de TCC e você usar como base para suas citações dentro da elaboração do seu TCC. Então vejam, não precisa sair que nem eu, que nem uma louca por aí, comprando todo o livro que achava pela frente, tá, gente? É que eu tive uma obsessão. E não vou mentir para vocês que estou agora fazendo uma segunda graduação e tenho ainda uma certa obsessão por livros, tá? Ainda tem, às vezes me zoam que eu posso baixar em PDF, ler pelo celular. Eu até faço, mas eu gosto ainda de ler o livro, de rabiscar, de sublinhar, porque eu percebo que isso me traz um melhor aprendizado. Mas cada um não vai também não vai ter menor impacto na sua escrita se você pesquisar bons artigos na internet. Então você pode ter sim materiais que você tenha seus livros, como você pode pesquisar bons artigos na internet, que você vai conseguir elaborar seu TCC com muita relevância
e com muita importância aí para os seus estudos, né? Para a própria sociedade onde você está colocando aí o seu estudo de pesquisa, tá bom? Então vamos pensar assim, o meu tema de TCC, ele tem que ser algo executável? Eu tenho que pensar assim, puxa, eu vou pesquisar um tema que eu vou fazer ali longos meses de pesquisa, porque às vezes pode ser longos, às vezes pode ser curtos, né? Mas se eu for pesquisar, tem que ser algo assim mirabolante? Eu tenho que pensar assim, pera lá, eu vou fazer um tema de pesquisa totalmente inovador, que ninguém sabe daquele tema. E aí eu começo meio que viajar nesse tema tão mirabolante, porque ninguém pode ter pesquisado sobre esse assunto. Percebo que, na verdade, eu tenho aqui vários autores que pesquisaram sobre o mesmo assunto. E será que todos tinham o mesmo foco, o mesmo pensamento e a mesma linha de raciocínio? Não, com certeza não. Cada um tinha sua linha de raciocínio, porque tinha sua vivência, sua experiência de vida, sua experiência profissional. E isso é que diferencia as pessoas. Então, para que você possa escolher seu tema e ele seja algo executável, não precisa ser algo mirabolante. Ao contrário, pode ser uma coisa mais simples, pode ser algo que tenha importância. Por quê? Porque vai ter um momento do seu TCC que você vai ter que fazer a sua pesquisa de campo ou fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, se você vai escolher para uma pesquisa de campo para coletar seus dados, você tem que ter um tema que tem certa relevância. Então, não saia aí pensando, porque meu tema tem que ser totalmente diferente, totalmente inovador, que não tem em lugar nenhum. Não, não exatamente. Pode acontecer de você conseguir ter um novo olhar, né, uma nova especificidade e ser algo totalmente diferente? Pode. E parabéns, porque você conseguiu enxergar. Mas nem sempre precisa ser assim. E vai ter importância, vai ter relevância e você vai conseguir sim elaborar um bom TCC, passar lá pela banca examinadora e tirar depois o seu certificado, né, de graduação. E olha só, gente, e o tempo, hein? O que a gente pode falar do tempo? O tempo conta para a gente poder escolher esse tema para escrever o nosso TCC? Eu tenho experiências diversas. Eu tenho uma experiência que eu contei para vocês, que eu, enquanto estudante, também, né, para fazer a minha tese, que também era um trabalho de conclusão de curso do meu mestrado, e eu comecei a fazer essa pesquisa com um ano, 2 anos antes. E isso me ajudou, porque eu já ia focada, eu já tinha um foco, né? Já ia meio que demilitando. Então, quando eu fui atrás da minha orientadora, ela me ajudou a delimitar meu tema. Sair desse universo macro, né? Imagina, coordenador, pedagógica, formação, docente. Era um macro. E agora eu precisava trazer ele para o delimitado, específico. Então eu saí lá, peguei lá professores, podia ter de 1º ao 4º ano, podia ter educação infantil, poderia ter ensino fundamental, ensino médio. Escolhi ensino fundamental, 1º a 4º ano, que é a primeira fase. Depois eu coloquei o quê? Escolas públicas, municipais, urbanas de Ariquemes. Olha como que eu fui no meu foco. Por quê, gente? Porque para mim, o tempo que eu tinha um tempo vasto para poder estudar. E quando eu escolho meu tema aí, que eu já estou quase acabando a faculdade, né? Falta aí, vou colocar os mais atrasados aí, faltam um semestre. Dá para fazer? Dá. Claro que dá. Tudo é possível. Você pode escolher seu tema lá no seu segundo, vamos dizer assim, no segundo semestre da faculdade, você já pode pensar no seu tema e lendo, arrumando material, já fazendo algumas pesquisas sobre o material, sobre o seu tema. Como você pode também agora no último semestre, que já tem que entregar o TCC, escolher seu tema, desenvolver e entregar. E com certeza ser aprovado, porque você fez, você elaborou, você pesquisou. Então você pode sim, com certeza, dar conta. Se você conseguiu fazer a escolha no início da faculdade ou no final, estamos sendo bem um num canto, outro no outro, né? Um bem no início, um bem no final. Por quê? Porque o que vai determinar é a sua organização do tempo. Quando você escolhe antes, você tem mais tempo. Então você tem mais tempo para estudar, você pensa, você discute com com algum professor que você tem amizade. E mais para o final, você vai também ter que se organizar
mas vai te demandar mais tempo sobre aquele assunto. Então não tem muito, você vai ter que colocar um cronograma, especificar, tirar um tempo e ir organizando isso com mais rapidez. É possível das várias maneiras. Tem alguns autores que eles indicam para que você escolha, assim, até ao longo da sua graduação, para você saber realmente o tema que você gosta. Mas tem gente que já vem para a faculdade com tanto foco por causa do seu trabalho, por causa do seu dia a dia. E quando você instiga essas perguntas sobre o tema, ele já consegue ter, eu quero pesquisar sobre esse assunto. Eu me lembro que na faculdade, nessa época que eu estava fazendo a minha tese, eu acabei influenciando muita gente. E eu confesso que meus livrinhos tem uns aí que tá bem até sujinho, bem surrado, porque minhas alunas emprestavam e eu até anotava que elas tinham que me devolver, hein, gente. Deus me livre de sumir com meus livros, hein? Era mais importante que as minhas Tupperware, né? Tem a história das Tupperware, mais importante que minhas Tupperware. Então, meus livros tinham que ir e voltar. Mas eu influenciei muitas alunas. Teve alunas que fizeram bem específicos daquilo que eu estava estudando. Eu acabei influenciando, né? Por quê? Porque elas viam falando da pesquisa, falando do material, às vezes eu mostrava os livros e aquela empolgação toda, eu acabei empolgando e influenciando algumas alunas que também pesquisaram, com pontos e focos diferentes. Por quê, gente? Quando você pensa assim, bom, pera lá, o meu tema tem que ter tempo, né? Tem que ser executável, tem que ser o mais fácil. Então, quando eu vou pensar num tema, o melhor tema nem sempre é o mais fácil. Tá? Eu tenho um monte de livro lá na minha casa, eu já sei daquele assunto, então eu vou pesquisar sobre aquele ali. Bom, pera lá. Para você pesquisar sobre aquele assunto, quando você vai delimitar o seu tema, você tem que garantir que isso tenha relevância. Então, nem sempre o mais fácil vai ser o melhor tema, né? O melhor tema, ele tem que ter validade para a sua vida profissional, ou para a sua futura carreira, ou para os seus segmentos de estudo. Então pensem, nem sempre o mais fácil é o melhor, tá? Às vezes o mais fácil, às vezes o aluno fala assim, professora, nós vamos fazer o seu tema porque o seu tema é o mais fácil, você tem material. Aí quando elas começavam a ler, professora, a gente entendeu direito. Não, tem como a gente rever isso daí? Dá pra você explicar um pouco melhor qual é a sua abordagem, qual o seu foco no seu tema? Porque às vezes elas achavam que isso era fácil, né? Ao ver delas achavam que era fácil. Mas na verdade não era tão fácil. Então, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você quer pegar aquele tema facinho, né? Simplesinho, e de repente aquilo ali não vai ter uma relevância. Porque nem você acha que é fácil, mas na verdade não é tão fácil como você acha que é. Né? E não esqueça, gente, o tema de TCC, ele é seu, tá? É sua escolha. Não esqueça que mesmo que você tenha o seu orientador, mesmo que seja aquela pessoa que tenha especificidade, especialista naquilo, naquela área, que ele saiba do assunto, né? Que ele tenha todo um conhecimento. E às vezes você vai lá todo empolgado mostrar seu tema para o professor, né? Que vai ser seu futuro orientador, e ele começa, rabisca aqui, rabisca ali, põe para cá, põe outro ponto, aí fala para você seguir aqui, seguir ali. Quando você olha para o seu tema, mudou tudo? Não é mais o que eu queria pesquisar? Pera lá. Então, o professor, meu orientador, riscou tanto aqui no meu tema, rabiscou, mudou, que agora não é mais o meu tema. Mas não era bem isso que eu queria pesquisar. Então, pare e pense que o tema é seu. É sua escolha, é o seu tema. É você que vai ficar ali alguns meses, alguns dias, lendo, escrevendo, pesquisando sobre o seu tema. Então você precisa entender, para não abrir mão, quais são os motivos e os princípios que levaram você a escolher o seu tema. Me lembro que na minha tese, então, eu fiz a minha tese, tá aqui minha tese, gente, eu guardei a minha tese. Ela me trouxe uma base muito grande. Lembra que eu falei para vocês que depois da minha tese de mestrado, eu já fui para o doutorado e fui com esse mesmo tema, porque eu estava encantada para entender como que a formação do professor impactava na vida dos alunos em relação à metodologia, à didática, e isso tinha a ver com a qualidade. Mas qual era o papel do coordenador?
como ele monitorava isso, como ele acompanhava isso, qual o impacto dele na vida do professor, para que isso tivesse um objetivo e isso fosse a longo prazo. Tanto que depois, na minha tese de doutorado, eu fui pesquisar exatamente isso. O impacto desse prazo, né, o tempo disso. E o gostoso é que nessa minha vida acadêmica, eu tive bons orientadores. Orientadores que me deram força, me ajudaram e me apoiaram no meu tema. Mas não pensem que eles não andaram dando umas rabiscadinhas. Deram, mas até que as rabiscadas foram boas e a gente conseguiu, então, fazer a minha defesa de algo que eu gostava, de algo que eu tinha no meu dia a dia, eu estava ali inserida naquele contexto e me trouxe muito aprendizado. Para minha vida profissional, me ajudou enquanto diretora de escola, para que eu pudesse conversar com os meus coordenadores, para que eu pudesse orientá-los daquilo que eu enxergava que poderia impactar na vida dos meus professores, né, da nossa equipe enquanto docentes, enquanto coordenador, que teria ali, com certeza, um impacto no nosso aluno, mas também depois fez com que eu continuasse as pesquisas, porque isso começou a me instigar, me deixar com aquela vontade de querer aprender cada vez mais para poder, no meu dia a dia, então, eu conseguir ajudar ali nessas questões que eu acabei de mencionar, que é o coordenador, o papel do coordenador, o papel do professor. Então, vamos pensar bem. Dentro do escolha do nosso tema, eu preciso ter, então, um tema totalmente original? Como a gente começou a perguntar, né? Que é um mito que as pessoas falam. Para que esse tema original e inovador eu possa ser aprovado no TCC, nós acabamos de ver que não precisa. Só precisa você ter afinidade com o tema, gostar daquilo, ter um orientador que também seja especialista, que goste desse tema e te ajude a montar, né, o seu material para que você possa pensar. Minha pesquisa ela vai ser uma pesquisa de campo ou ela vai ficar relevante só na parte de pesquisa bibliográfica? Né? Se eu for para pesquisa de campo, que tipo de pesquisa eu vou fazer? Então, esse orientador, ele precisa entender desse tema para que possa te ajudar também posteriormente nas novas etapas. Então, gente, escolha do tema é importante? Importantíssimo. E precisa escolher um tema relevante, com foco e específico. E lembrem que tem que ir afinilando até chegar naquilo que seja mais realidade, para que na hora da pesquisa você também não se vê aí todo emaranhado. Se eu deixar abrangente, imagina ter que estudar sobre a formação e coordenador pedagógico do mundo todo, de outros países. Eu lembro que Portugal, na época, era o auge da educação, da renovação, da inovação. Né? Antônio Nóvoa, foi Edgar Morin, que foi um dos meus autores prediletos, eles estavam no auge da revolução da educação em Portugal. Portugal estava com a educação muito avançada. A Finlândia estava com a educação avançada naquela época, porque eles estavam se dedicando muito, principalmente para perceber as potencialidades dos alunos. Então, por isso que naquele momento o meu tema era um tema muito relevante. E que hoje a gente vê que é um impacto bem menor, hoje tem outras coisas muito diferentes, né? O que vai depender é que você realmente escolha seu tema e que ele traga para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, um aprendizado. Espero que tenham gostado do nosso primeiro programa aí e fiquem ligadinhos, né, nos nossos próximos episódios, nossos próximos programas. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, que tema pesquisar, mande para nós aí pergunta, né? Vá lá no nosso Instagram, professora Ângela Candelório, meu Instagram. Faça lá algumas perguntas que, de repente, no próximo programa eu posso estar respondendo para vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima.